1986, nasce uma criança. 10 anos depois, essa criança, ela sai para brincar. O pai trabalhando numa oficina mecânica, a mãe operária de fábrica. As irmãs na escola, ele sozinho na rua. Um amigo olha para ele e diz: vamos lá em casa, vou te dar um brinquedo. Ele vai. Quando ele chega na casa, tem um porão. O rapaz convida ele para entrar no porão. Quando ele entra no porão, o rapaz fecha a porta. Ele olha para essa criança de 10 anos, ele é um adolescente, ele já é um homem, e ele diz: você quer o brinquedo? A criança diz: eu quero. Ele diz: então você vai ter que fazer o que eu quiser. Naquele lugar, essa criança de 10 anos tem as suas calças arriadas, e ali, essa criança de 10 anos é abusada sexualmente. Onde estava esse pai? Onde estava essa mãe? Essa criança, ela sai dessa experiência traumática. E quando ela sai dessa experiência traumática, ela se torna um adolescente problemático. Começa a ter pensamentos intrusivos de homossexualismo, por ter dificuldade de compreender a sua identidade masculina, porque como pode uma criança de 10 anos de idade ser abusada sexualmente e sentir prazer na penetração? Isso traz uma confusão mental e psicológica para a criança, que leva ela a ter dificuldade de compreender a sua identidade. É por aí que nós vemos hoje a cultura e também a ideologia de gênero ganhando força. Quando você olha para essas crianças abusadas na infância e você observa esses adultos que escolheram o caminho do homossexualismo, você vai entender que por trás desses adultos houveram crianças sem pai, sem mãe e na sua maioria das vezes abusadas sexualmente. Eu já atendi muitas pessoas assim em consultório e até hoje atendo. E se você tem alguma dúvida acerca disso, assista lá no meu podcast, Espiritualmente Podcast, um episódio onde eu gravo um episódio com um ex-travesti chamado Flávio do Amaral, e você vai entender o que eu estou falando. Existem doenças psicológicas que são geradas a partir de traumas emocionais de abuso. Existem crianças que têm toque sexual, transtorno obsessivo, compulsivo, homossexual. E elas nem sabem. Existem pessoas que estão lidando com isso. E muitos homens olham para isso e dizem: é viado! Mas não entende a história. E esse jovem, essa criança de 10 anos se torna um adulto. Ele não se torna homossexual, mas tem sérios problemas de caráter. Vai para as drogas, para as más companhias, se torna rebelde. O pai não sabe lidar com isso, começa a prender a perna dele numa corrente com um cadeado e deixar preso numa cama por horas. Enquanto a mãe ia para o trabalho, as irmãs estavam na escola, lá ficava essa criança presa, sentada, algemada, acorrentada. Como você acha que uma criança que está presa com uma corrente e um cadeado vai se sentir? Um animal, no mínimo. Não sendo suficiente, obviamente, quando você tem um cachorro preso numa corrente, você solta, como ele faz? E aí essa criança, quando era solta, queria correr, queria ir para a rua. E esse pai espancava ele. Problemas escolares. Repetindo a 5ª série mais de 5 vezes. Foi expulso da escola. Teve problemas
disfuncionais seríssimos. Aos 21 anos de idade, depois de tudo isso, essa criança encontra Jesus. E ele entende a sua filiação em Deus e percebe que o Pai não é aquilo que ele viu. O Pai não é aquilo que ele experimentou durante a sua vida. O Pai não é aquelas experiências. Mas o Pai é revelado no Filho, em Jesus. E eu entendi, a partir dessa história, da história dessa criança, que se tornou adulto, e que não queria, de jeito nenhum, formar uma família, porque a percepção de família para ele estava desconfigurada. Na cabeça dele, eu vou formar uma família para passar por tudo isso que eu passei na minha infância? Eu vou ter filho para dar problema como eu dei para o meu pai? A pior coisa que você pode fazer na vida de uma criança é você desconfigurar a identidade dele, dizendo para ele que ele é aquilo que ele não é. E você vai entender em Deus quem você verdadeiramente é. Essa criança era eu. Hoje, eu sou um homem casado, pai de uma filha, apaixonado pela minha família e que tem um objetivo nessa vida: restaurar famílias, paternidade e gerar uma transformação nessa geração, porque o Senhor, Ele pode mudar as nossas vidas. Glória a Deus por essas palmas.